Pessoal, o bicho tá pegando hoje, segunda-feira, dia 28 de julho, em Brasília e no mundo, tá? E a gente começa aqui com a Lei Magnitsky, né? Então, o Trump já com a caneta na mão para assinar a Lei Magnitsky, pode acontecer daqui a poucas horas, né? Então, a gente está ligado aqui já para trazer em primeira mão para você. Além disso, pessoal, a gente vê aqui já o Eduardo Bolsonaro, né, falando e justamente já está na mão do Marco Rubio e do Donald Trump as sanções que serão aplicadas a ministros do STF. E além disso, a gente traz aqui o Rodrigo Constantino falando aí das autoridades que perderão os vistos, além dos ministros do STF, que terão seus bens congelados pela lei Magnitsky. Tudo isso e muito mais, então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho de notificações. E a gente já começa aqui, pessoal, justamente com Eduardo Bolsonaro falando sobre o que está acontecendo neste momento nos Estados Unidos. A possibilidade, aliás, de outros nomes serem sancionados, como o Rodrigo Pacheco, o próprio Alcolumbre, que está agora à frente à presidência do Senado, Hugo Mota, enfim. A gente tem também os nomes ali na PF, Andrei Rodrigues, diretor-geral, que tem bastante declarações bem políticas e de cunho ditatorial, inclusive, o próprio Fábio Shor. A minha pergunta é, nas suas expectativas, os seus relacionamentos aí com outros parlamentares americanos, qual é a probabilidade de isso acontecer também, então, para além de Alexandre de Moraes, de outros nomes serem sancionados pela lei Magnitsky? O que eu posso dizer é o seguinte, todos os relatórios estão prontos, está tudo à mão do presidente Trump e do secretário Marco Rubio. Qual decisão que eles vão tomar, por qual caminhos eles vão seguir, eu não sei. Mas eu acho que o cartão de visitas do Trump já foi apresentado quando ele colocou uma tarifa de 50% no Brasil, a maior tarifa dessa última leva. Né? Nenhum país tomou 50%, só o Brasil. E o Trump fala que é por conta da crise institucional brasileira. E também o cancelamento dos vistos, que não ficou só na Alexandre de Moraes, mas chegou a 8 ministros da Suprema Corte. Além deles, outras pessoas mais também. Então isso daí mostra que o Trump ele tem apetite para sancionar não somente o Alexandre de Moraes, mas outras autoridades brasileiras que servem a esse regime. E o Andrei, ele faz parte desse aparato persecutório, porque ele é que coloca a Polícia Federal para ir prender essas velhinhas, né, para retornar à cadeia, como a senhora Iracina Gash, que estava fazendo fisioterapia e pilates, e a sua tornozeleira teve problema. Ela cientificou o ministro Alexandre de Moraes, que ainda assim preferiu reenviá-la, ela tem 72 ou 73 anos de idade, de volta para um presídio. Então, quando a Polícia Federal se serve a isso, eles também estão entrando na mira das autoridades americanas. Então, o que eles vão fazer, ninguém sabe. A cabeça do Trump ela é totalmente imprevisível. Eu, inclusive, fiz uma brincadeira um tempo atrás, falei que eu acho que nem a mulher dele manda nele dentro de casa. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas tenho certeza, né? Eu não estou ameaçando os agentes da Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal. Eu estou trazendo a exata dimensão da realidade. Os senhores serão sancionados. E sanção não é só não poder entrar nos Estados Unidos. É não ter contas bancárias, porque todo o sistema bancário brasileiro se conecta com o americano para ter acesso ao mercado mundial. São coisas muito mais severas. Vocês serão impossibilitados de abrir uma conta no Gmail, uma conta na Uber. Então é disso daí que a gente está falando, e eu acho muito provável que algumas pessoas, para além do Alexandre de Moraes, possam sofrer essas sanções. E os americanos também sabem que o que sustenta esse regime todo, o que está por trás do interesse de muitas das autoridades brasileiras, encontra respaldo nos escritórios de advocacia. É por isso que eu quero deixar bem claro aqui que a Viviane Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, ela não é uma pessoa inocente igual a minha esposa. Porque eu vi na internet muita gente, Mariana, dizendo ele está indo para cima da esposa do Eduardo porque o Eduardo ameaçou a esposa do Alexandre de Moraes. Não. A percepção deles aqui é clara. E qualquer pessoa minimamente decente enxerga que a Viviane Moraes passou a ter um grande sucesso na advocacia depois que o Moraes virou ministro. Ela advoga em causas, por vezes, bilionárias. Ora, dentro do STF, isso daqui, aos olhos americanos, é uma maneira de corrupção. Então eles têm a faca e o queijo para poder agir. Se, na promiscuidade brasileira, isso é aceito como normal, aí é um problema de um país que se comporta como uma república de bananas, não de uma democracia farol das liberdades. Então é mais ou menos por aí que eu acho que as coisas vão se desenrolar, Mariana. Aí, pessoal, Eduardo Bolsonaro comentando aqui, falando como virá as sanções aí para ministros do STF e também suas esposas que têm escritório de advocacia, pessoal, e faturam milhões de reais com essa dobradinha aí, STF, escritório de advocacia. Agora, pessoal, vou trazer um vídeo aqui, né, justamente do Jorge Serrão aqui falando sobre as preparações das sanções contra o entorno do governo Lula. Exatamente isso. Vamos ouvir aqui, pessoal, porque as sanções virão não somente para os ministros do STF,
mas para ministros do governo Lula. Vamos A ouvir aqui. rede de televisão americana CNN revela que Donald Trump planeja novas sanções contra o entorno de Lula. A parada é muito séria. A CNN apurou que Trump tem um plano de curto e médio prazo contra o governo brasileiro com novas sanções. Autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem receber, ou melhor, perder o seu direito ao visto americano na próxima semana. A lei Magnitsky será aplicada contra ministros do STF com congelamento de bens nos Estados Unidos também. As sanções secundárias atingirão empresas que fazem negócios com ministros brasileiros sancionados. O plano prevê a expulsão da embaixadora Olha Maria isso. Luísa Viotti e o possível rompimento diplomático Olha do isso. Brasil com os Estados Unidos. Olha que grave Aí isso, é para pessoal. detonar geral, hein, Coronel Amaro? Isso demonstra a nossa fragilidade institucional. E, claro, não é apenas a perseguição ao Bolsonaro, não é apenas a replicação ao 6 de janeiro que aconteceu lá nos Estados Unidos e acabou sendo instrumentalizado contra o próprio Trump. E eu acho sempre muito esquisito quando dois eventos muito parecidos acontecem assim em dois locais totalmente distintos do globo e com 2 anos também de intervalo. Parece que é a aplicação de uma técnica e isso não é impossível. Então nós temos muito que lamentar isso que está acontecendo, essas punições que vão acabar reverberando, vão acabar prejudicando toda a população brasileira, mas nós temos que principalmente questionar por que nós chegamos a esse ponto, quem fez com que nós chegássemos a esse ponto, que tipo de cerceamento de liberdades fizeram que nós chegássemos a isso, e nós temos que criar antídotos para as nossas instituições para que isso não se repita. Você quer saber tudo o que acontece hoje? Aí, pessoal, então a gente vê, né, o que está acontecendo atualmente aqui no Brasil e o Trump com certeza já está fazendo seu contra-ataque e as medidas já chegarão a partir de hoje, segunda-feira, dia 28 de julho. O que a gente tem aqui, pessoal? Os Estados Unidos podem punir bancos brasileiros que mantiverem contas de sancionados. Exatamente isso. Instituições podem perder o acesso ao sistema americano SWIFT se tiverem relações com alvos de sanções impostas por Washington. Então, pessoal, primeiro vai vir as sanções da lei Magnitsky, né? Então, se baseia na lei Magnitsky, que permite penalizar empresas que façam negócios com alvos de sanções determinadas pela Casa Branca. Então, a partir de agora, pessoal, tanto os ministros do STF que forem sancionados pela lei Magnitsky, como demais entidades aí do governo e pessoas que foram coniventes com esse tipo de perseguição que aconteceu no Brasil, que forem sancionados pela lei Magnitsky, não poderão mais utilizar bancos, cartão de crédito, nada que tenha a ver com os Estados Unidos, Uber, né, tudo, o Gmail. Pessoal, para pensar na quantidade de ferramentas e empresas que a gente utiliza diariamente para tocar nossas vidas, né? Netflix, Amazon, o que for, né, pessoal? Então imagina a pessoa ser banida de tudo isso ao mesmo tempo, tá? Me conta nos comentários o que você acha disso. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.